pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um título muito polêmico, mas eu acho necessário conversar, necessário passar experiências de mãe para mãe. Às vezes alguma mãe aí que está me assistindo tá passando pelo mesmo que eu passei, ou uma gravidinha também, para que caso aconteça, venha acontecer, para mães se sentir acolhida, se sentir bem e saber que tá tudo bem. Você não vai ser menos mãe nem mais mãe por você ter escolhido entrar com a fórmula. Vamos lá, eu vou começar a contar para vocês a minha experiência de como foi. Assim, quando eu tive o Gael, eu tinha me preparado na gestação inteira para poder amamentar ele exclusivamente pelo peito. Pesquisei vídeos, falei com consultora de amamentação, tudo certinho, pesquisei, li bastante, porém não sabia que seria tão difícil, né? Quando ele nasceu, além de ele ser mais preguiçosinho para mamar, o meu bico do peito, ele não é um bico muito grande, eu tenho um pouco bico, então isso dificulta da criança conseguir fazer amamentar no peito, né? No hospital, as enfermeiras vinham me ajudar, né? Elas, acho que medir a glicemia dele, né? Acho que é isso. E elas iam e me falavam assim, mãe, tá muito baixa, dá o peito pra ele. E ele não pegava. Então a gente começou a tirar a roupa dele pra ele poder pegar o peito. Mas ele pegava muito pouco, porque ele tinha dificuldade de pegar o peito. Então, ali começou a minha luta com ele, né? No hospital eu tinha ajuda das enfermeiras, né? A gente ficou 4 dias, que foi cesárea o meu. Eu tinha ajuda das enfermeiras, dar o peito pra ele, né? Então a gente insistia. Saí do hospital, né? Com encaminhamento para o pediatra, me procurar um pediatra pra ele. E, enfim, saí do hospital, muita dificuldade, meu peito machucou muito, assim, de forma assim, de eu me assustar com o que o meu bico virou. Saía pedaços, sabe, assim, porque machucava, então tentava cicatrizar e eu tinha que dar uma mamar pra ele, então machucava muito mais. Além do bico, a auréola machucou, então assim, tava uma coisa crítica. Toda vez que eu dava mamar pra ele, eu chorava bastante, de dor. E eu comecei a tirar na bombinha, achei a solução, vou tirar o leite na bombinha. Tem a bombinha elétrica, fui tirar o leite pela bombinha, só que machucou ainda mais meu peito. Então o leite que saía da bombinha saía com sangue, de tanto que eu tentava tirar meu leite para conseguir dar um leite para ele, né? Então eu tava muito abalada, eu saí do hospital muito abalada com essa dificuldade. A minha cesárea foi bem complicadinha, porque a minha cesárea ela foi em pé, por conta de outro procedimento que eu tinha feito, da apêndice, que ela tava vazando, aí precisou fazer essa cirurgia de emergência, então eles fizeram a minha cesárea em cima da onde eu já tinha, então ela é mais difícil de cicatrizar, tem que ter muito mais cuidado, porque é onde a gente senta, né, para não correr o risco de estourar os pontos, enfim, foi muito complicada a minha recuperação, até então que a minha cesárea, ela inflamou. Eu saí do hospital muito inchada ainda. Parecia que eu tava grávida ainda, eu tava muito inchada. E depois de 2 dias eu comecei a sentir a minha perna latejando, formigando e muito vermelha, inchada. Eu tava com medo de ter trombose, né? Então eu passei ele na pediatra. No dia que eu levei ele na pediatra, eu lembro como fosse hoje, eu tava muito mal. Eu levei ele com a minha mãe e pedi pra minha mãe falar com a pediatra, porque eu não conseguia falar, porque eu só chorava, porque eu me sentia culpada de não conseguir dar o peito, eu me sentia que o erro é meu, que a culpa era minha, por eu não ter o peito, não ter bico, enfim, assim, muita culpa, aquele sentimento de culpa horrível. Então eu levei ele na pediatra, a pediatra examinou ele, tinha que subir escada, eu não pude subir porque eu tava com a cesárea, eu tava com os pontos ainda, então eu tava muito inchada. Ela veio conversar comigo e ela foi super compreensiva, assim, humana, sabe? Assim, ela veio conversar comigo, ela falou assim, você é muito novinha, calma, ele tá bem, você precisa cuidar de você, porque a minha cesárea, ela inflamou. Então eu tava de vestido e eu tava com gases, né? E o gases sujou o vestido, passou pro vestido, então tava aquela coisa horrível. Ela falou assim pra mim, cuida de você, o seu bebê tá bem.
E eu só conseguia dar o peito pra ele em pé. Eu ficava o tempo inteiro em pé. Eu ficava de 2 a 3 horas em pé, dando o peito pra ele, porque se eu sentasse, fazesse essa pressão, doía minha barriga, por conta da cirurgia dos pontos. E então eu não conseguia ficar sentada, ou eu ficava mais inclinadinha assim, porque ficar realmente sentada eu não conseguia amamentar ele, só em pé. Então eu passava mais de 3 horas em pé. Então ela falou assim: olha, eu vou aplicar uma fórmula, mas não se culpe, você tá fazendo o seu melhor, você não vai deixar de dar o peito pra ele, tá? Você continua dando o peito, mas eu vou aplicar a fórmula para poder você se recuperar bem. Você precisa se recuperar, repouso, porque eu não tinha repouso. Então, você vai aplicar a fórmula no copinho para ele, para não ter a confusão de bico, tudo certinho. Então, ali eu saí de lá arrasada. Eu chorava o tempo inteiro. E minha mãe foi na farmácia comprar a fórmula. E quando eu dei a fórmula para ele, eu fiquei muito mal. E mal de ver que ele tava bebendo com tanta assim, aquela pressa, por ele estar com fome, ele não tá conseguindo amamentar, se alimentar direito. Então assim, nossa, quando eu dei a fórmula, que ele bebeu toda a fórmula, aquilo me deu uma dor no coração, porque ele tava com fome, eu não conseguia amamentar ele como eu queria, como eu imaginei, como eu sonhei, sabe? Então ali pra mim foi terrível. E eu não conseguia falar pra ninguém que ele mamava fórmula, porque eu me sentia muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo. Assim, eu procurei vídeos no YouTube de mãe falando que de fórmula, que deu fórmula por diversos motivos, porque não teve leite, não teve produção de leite suficiente, porque teve medo de amamentar, então preferiu dar fórmula por diversos motivos. E assim, eu não consegui achar muito vídeo, eu só achei um. E tá tudo bem, entender que tá tudo bem se você optou por dar a fórmula ao seu filho. Você não é menos mãe ou mais mãe que qualquer outra. Você é uma mãe comum e uma mãe para o seu filho. Foi escolhas que você fez e tá tudo bem, ele vai crescer uma criança saudável sim, ele vai ficar bem sim. Tirar esse sentimento de culpa que carrega, né, que muitas mães julgam outras mães por dar fórmula. E eu acho que a gente tem que se unir nessa fase, porque a gravidez ela já é difícil, o parto é muito difícil, o pós-parto também é muito difícil e a gente precisa ser acolhida. E eu não tive esse acolhimento, então por isso que me doía muito mais. Então por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para poder ajudar as outras mães que ou passaram por isso, ou estão passando, ou caso venha a passar, e que tá tudo bem, sabe? Assim, tirar esse sentimento de culpa. E hoje o meu filho, ele está super bem. Eu continuo tentando dar o peito para ele. Quando ele pega, ótimo. Quando ele não pega, eu não fico forçando, porque eu acabo estressando ele, eu acabo deixando ele estressado, ele chorando, sabe? Então eu intercalo o peito com a fórmula quando ele aceita e tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, eu tinha muita vergonha de falar. Eu sofri muito com isso, assim, de chorar horrores. Foram, assim, 20 dias de pós-partos terrível. Eu chorava todos os dias e eu não conseguia olhar pra ele porque eu me sentia muito culpada. Eu me culpei por ter feito a minha cesárea em pé, porque o médico me deu a opção de eu abrir onde eu já tinha cicatriz e refazer a minha cicatriz, ou fazer cesárea normal. Então, para mim não ficar com 2 cortes, eu decidi abrir por onde eu já tinha cicatriz. Então, assim, eu me culpei por eu ter optado por essa e eu não conseguia amamentar ele como outras mães com cesárea conseguiriam, entendeu? Então, assim, o sentimento de culpa foi muito terrível. E a questão da fórmula também, aí entrou a fórmula, aí entra a amamentação, aí entra o peito rachando, doendo, assim, de eu gritar, eu colocar um pano na boca pra mim não poder gritar enquanto ele tava amamentando. E é muito difícil, porque às vezes ele tava com muita fome, igual quando eu dei a fórmula, ele tava com muita fome, que eu não conseguia ficar muito tempo com ele no meu peito, porque machucou demais. Então eu via que ele estava com fome e eu tentar empurrar o peito e me machucar e machucar ele. Então, assim, dar a fórmula foi necessário. E tudo bem, sabe? Tudo bem. Hoje ele é um bebê que toma fórmula, sim. Ele toma a fórmula agora pela mamadeira, né? Eu escolhi a mamadeira pétala, daquele bico de pétala da Vende, que é melhor.
Ele bebe sim a fórmula, ele mama o peito quando ele pega e tá tudo bem, e assim a gente tá vivendo esse mundo da maternidade, né? Assim, me culpei também que veio as cólicas, que talvez se eu tivesse dado o peito, ele não teria tido tanta cólica. A médica conversou muito comigo na outra consulta, falou que é normal, que bebê que bebe a fórmula e mama exclusivamente no peito pode sim ter cólica. Tem bebê que tem muita cólica, tem bebê que tem pouca cólica, mas a cólica faz parte, né? Eles são muito novinhos, o estômago dele ainda tá tomando outro leite, tá se adequando, né, essa nova fase do neném. Então, por isso que o sistema digestivo dele ainda não é 100%. Então, por isso que vem a cólica, vem as dorzinhas, vem as gases, às vezes ele tem dificuldade de fazer cocô e tá tudo bem, porque o estômago dele, dentro dele, está se adequando, né? É tudo muito novo, ele é muito novinho, então não é culpa sua, mãe, não é culpa de você, não é culpa de ninguém. Isso são fases e isso passa. Tudo é fases. Tudo vai passar. Não precisa se culpar, não precisa carregar aquele caminhão de porquê, aquele de porquê se eu fizer isso, porquê se eu tivesse escolhido isso, porquê. Tira esse porquê de você e começa a se olhar com mais carinho, porque você também precisa, porque passar por um parto e o pós-parto, às vezes, é bem complicado. Eu acho incrível as mães que têm que passa muito bem, que leva o pós-parto muito bem, assim, que trabalha a mente, é incrível, sabe? Assim, maravilhoso. Mas tem mães que tem aquela dificuldade. E a gente, o que a gente tem que fazer? Acolher aquela mãe. Aquela mãe, ela precisa de carinho, ela precisa de conforto, ela precisa de um ombro amigo e de um conselho e não de julgamento. Então, eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, eu espero que assim, que vocês entendam, né, que vocês procurem a não julgar outras mães, sabe? Porque você dá o peito exclusivo e a outra mãe não dá, não julgue, porque é muito dolorido. A maternidade, ela é maravilhosa, ela é incrível, mas ela é cheia de pedrinhas que às vezes o que a gente fala para outra mãe machuca muito. E a gente pode acabar com o emocional daquela mãe, então a gente tem que ter cuidado, né? Assim, eu tive uma rede de apoio grande, graças a Deus a minha mãe veio ficar comigo, mas mesmo assim não foi fácil. Então eu fico imaginando para quem não tem a rede de apoio, não tem ajuda, deve ser muito mais difícil. Então, assim, se você conhece uma mãe que tá passando por isso, indica esse meu vídeo pra ela ver que ela não tá sozinha, que ela tem o meu apoio, e creio que ela tem o apoio de você, mãe, que está me assistindo, e que tudo vai passar, tudo são fases. E pro bem dos nossos bebês, a gente abre mão, às vezes, de muitas coisas para que eles fiquem bem e tá tudo certo. Então eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês levem isso dentro de vocês. E é isso. Eu posso trazer meu relato de parto para vocês, se vocês preferirem, que também meu parto foi bem complicadinho, assim. Eu não vou me estender no vídeo para não ficar muito grande, muito longo, mas assim, meu parto foi bem difícil. Ele já começa que ele nasceu com 36 semanas, né? Então ele era uma criança considerada prematura. Posso contar para vocês um pouquinho de como foi meu final da gravidez até o parto, assim, que foi, assim, muito difícil. Por isso que eu fiquei muito mal também pelo parto, né, por tudo que eu passei. E por isso que hoje eu vim gravar esse vídeo para ajudar você, mãe, que tá passando por isso e te confortar que tudo passa, tudo é fase e que o seu bebê tá super bem. Só pensa que seu bebê tá bem, só queira a saúde do seu bebê e tá tudo certo e se priorize. Cuide de você, porque você também tá precisando de cuidado. Então é isso, meninas. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei aqui pra baixo, se inscrever no meu canal e comentar aqui se vocês querem meu relato de parto que eu trago pra vocês, tá? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.